O desembargador Murta Ribeiro, do Tribunal de Justiça do Rio, manteve a decisão do presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, de arquivar o pedido de instalação de uma CPI para investigar o funcionamento do metrô e da Supervia, além da atuação da AGETRANSP, a agência que fiscaliza as concessionárias dos transportes públicos no estado. O pedido de CPI foi feito pelo deputado Alessandro Molon e teve o apoio de 27 dos 70 deputados, ou seja, mais de 1/3 dos parlamentares. Nesses casos, de acordo com o regimento interno da Alerj, a instalação da comissão tem de ser automática, mas Pisciani alegou que a investigação seria prejudicial à organização da Copa de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016 e arquivou o pedido. Molon entrou com recurso, mas o desembargador negou o pedido de liminar. Jorge Pisciani disse hoje ao Repórter Rio que os problemas no metrô e na Supervia já estão sendo investigados pela Comissão Permanente de Transportes da Alerj. E ontem, tanto os trens da Supervia quanto os do metrô voltaram a apresentar problemas. Vamos ao vivo com a repórter Aline Prado saber como está a situação do metrô neste momento. Muito boa tarde, Aline. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Cláudia. Pelo menos aqui na estação da Cinelândia, nesse momento a movimentação é tranquila. Isso porque também nesse fluxo então intenso de passageiros. Mas o repórter Nise Marçal verificou sérios problemas no metrô. Inclusive recebeu diversas denúncias sobre as más condições de trabalho dos maquinistas. Com a experiência de 10 anos conduzindo trens do metrô, este piloto diz que todo dia chega ao trabalho com medo de uma tragédia. A todo instante essa possibilidade existe devido ao forte calor nas cabines, a possibilidade de um mal súbito, e você hoje roda com a sinalização precária, caindo a todo instante, e você pode não perceber essa sinalização e se acidentar gravemente. Ele prefere não se identificar, temendo retaliações, mas garante que o perigo maior está no trecho entre a Central do Brasil e São Cristóvão. Hoje o metrô opera precisando usar despachantes, ou seja, um serviço manual em que depende de um telefone. E isso pode acarretar uma comunicação que não seja muito clara, e o despachante pode cometer um erro e levar o piloto a passar um trecho que não era para seguir. Antônio Carlos passou 7 anos pilotando composições do metrô e foi demitido no início deste mês, segundo ele, por ter colaborado com a investigação do Ministério Público sobre a concessionária. Ele diz que, apesar das denúncias, problemas graves continuam acontecendo, como na última segunda-feira, quando um trem atravessou 7 estações na zona norte da cidade com as portas destravadas. Isso aí é um dos problemas que a gente consegue detectar, mas tem muitos outros que acontecem que realmente põem em risco a segurança da população. Isso, nos últimos 4 anos, tem acontecido muitos problemas que não foram divulgados. Ontem à noite, no horário de grande movimento, milhares de passageiros da linha 2 ficaram 40 minutos sem ter como voltar para casa. Um problema técnico comprometeu a circulação dos trens que seguiam para Pavuna. 1 hora parada na Uruguaiana, sem ar-condicionado, sem eles dar um pingo de explicação do que estava acontecendo. A situação tá péssima, assim não dá para continuar. O metrô tem até o dia 10 de março para resolver os problemas operacionais da linha 1A. Caso a concessionária não consiga regularizar o serviço, a Agência Reguladora de Transportes, a AGETRANSP, vai determinar que a conexão volte a ser feita aqui na Estação Estácio. O deputado Alessandro Molon aguarda a decisão judicial para a instalação de uma CPI. Como o presidente da Alerj se recusa a instalar a CPI, que já conta com número mínimo de assinaturas exigido pela Constituição e pelo regimento interno, eu fui obrigado a recorrer à Justiça, pedindo em um mandado de segurança que o presidente seja obrigado a instalar a CPI para investigar esse caos que se tornou o metrô e a Supervia. E a Metrô Rio informou através de nota que as instalações estão em reforma. Quanto à hora extra, alguns funcionários estão escalados para operações e datas especiais e que são remunerados dentro da lei. E sobre as demissões, eles dizem que isso não procede e que elas seriam ligadas ao baixo desempenho dos funcionários. Nós estamos nesse momento com o presidente do Sindicato dos Metroviários, Rubens Foligno, que vai nos dar algumas informações. Como que estão as condições de trabalho dos maquinistas? Elas realmente estão precárias? Estão muito precárias.
precárias, ou seja, sempre estiveram precárias. Porque esse problema é um problema endêmico do sistema. Desde 98, quando o sistema foi privatizado, para eles poderem ter um custo operacional muito baixo, para poder ter lucro, eles começam a precarizar postos de trabalho, reduzem o quantitativo de empregados. Então, essa é uma equação difícil de fechar. Ou seja, a qualidade da prestação de um serviço público com rapidez, com conforto e segurança, ela está muito prejudicada e vai ser cada vez mais prejudicada, tendo em vista essa situação. O custo operacional, eles buscam um custo operacional sempre menor. E o custo operacional está embutido aí formação de mão de obra adequada, quantitativo adequado de empregados e por aí vai. Então, essa informação procede e mais. Hoje só tem a metade do quadro de pilotos que deveria ter a companhia. A maioria deles são obrigados a fazer hora extras, forçada. Teve recentemente um caso de um piloto que foi desligado porque eles tinham um problema e poderia ter um mal súbito durante a operação do serviço, e ele foi desligado porque ele fez um diálogo com o chefe. Apesar disso, a Metrorio, ela alega que seria o baixo desempenho dos funcionários. Isso, e é o metrô do século XXI. Que metrô do século XXI é esse? Como eles podem garantir que o usuário, quando entrar no sistema, vai ter conforto, rapidez e segurança, com os seus próprios quadros técnicos sendo mal formados e expostos às piores condições de trabalho? Apesar disso, Rubens, eles fazem uma pergunta. Você diria que hoje em dia o Metrô Rio, ele é o meio de transporte seguro e eficaz para atender essa demanda de passageiros aqui no Rio de Janeiro? Olha, em 98, quando foi privatizado isso, a operação estatal passou o meio de transporte que era eleito anualmente como o melhor meio de transporte, o melhor serviço, nem meio, melhor serviço. Hoje, depois da operação privada, início da operação privada, quando eles buscam a economia do custo operacional, eu não garanto isso, muito pelo contrário, eu temo pelo futuro. Tá ok, muito obrigada, Rubens. E bem, depender dos meios de transporte públicos aqui no Rio de Janeiro realmente é difícil. Hoje a nossa equipe constatou vários problemas e reclamações de usuários dos trens da Supervia. Ir para o trabalho ou voltar para casa de trem tem sido uma saga para milhares de passageiros. Hoje de manhã foram relatados problemas nos ramais de Santa Cruz e Japeri. De Cascadura para cá, quase que ele vira. As portas estavam abertas, não queriam fechar a porta. Estava parando no meio do caminho, direto. Ficou uns 20 minutos parado. Qual ramal? Santa Cruz. Os trens parados, trens lotados, surfistas nos trens. Um calor infernal dentro do trem, o ar-condicionado não está funcionando. A Supervia informou que por o trem se tratar de um transporte de massa, a superlotação seria comum em alguns horários e que problemas como esse acontecem também em outros lugares do mundo. E quanto aos atrasos e riscos de acidente, a Supervia disse que ainda está apurando os fatos. Ontem, no final da tarde, a estação central do Brasil também ficou lotada por causa de paralisações em alguns ramais. O batalhão de choque foi chamado para conter possíveis tumultos. Bem, nós estamos nesse momento com o Alexandre Bruno Gomes, que é diretor do Sindicato dos Ferroviários. E a respeito dessas reclamações também, de diversas falhas dentro dos trens, dos ramais da Supervia. Como é que isso está? O sindicato já vem batendo nessa tecla há muito tempo por falta de investimento nas vias, falta de investimento no material rodante, né? Hoje, ninguém discute manutenção. Qual é o investimento necessário, qual é o tempo necessário para a parada das composições. E a iniciativa privada tem a tendência de fazer a redução de custo muito grande para aumentar o lucro, colocando o sistema em risco e colocando os usuários e trabalhadores em risco. Os maquinistas também são algumas vítimas, além dos passageiros? Os maquinistas são vítimas e são pressionados a trabalhar sem condição de trabalho, são ameaçados. Hoje, por causa de redução de custos, as vias estão com uma série de placas de restrição de velocidade. Então, o maquinista, ele é obrigado a sair no horário e chegar no horário. Se ele respeitar as placas de restrição de velocidade, devido a defeitos na via permanente, ele chega sempre atrasado. Então, ele é pressionado para correr além da velocidade para poder completar o horário dele, para poder chegar no horário. A privatização também teria uma certa culpa nisso?
A privatização, o transporte ferroviário, ele tem a finalidade de dar um bem-estar para a população, né? Hoje a Supervia, ela é referência nacional de que o transporte ferroviário de passageiro não deu certo. Em todas as discussões, em federações, em associações, ela é referência nacional de que o transporte de passageiro não deu certo. Felizmente. Muito obrigada.